Hoje irei te mostrar o lado mais podre que um ser humano pode ter. É sempre terrível, né? Um ativista ser por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Counting or not counting gang violence. Great. Oh my God. Utah time, which is 2 o'clock Pacific, 5 o'clock Eastern. Janet, go to have somebody look at the Fox. Trump just posted that Charlie Kirk is dead. Let me be your Paul Revere today, because guess who just found out? CK got AK'd, and he's gone. Thank you, motherfucker. I hope you're seeing this. I hope your ghost decides to try to come and fucking haunt me, because I'll... Confesso pra você que gravar esse vídeo tá sendo uma tortura pra mim de verdade, porque o que aconteceu com esse jovem, né, chamado Charlie Kirk, e não, o que aconteceu com ele já em si já é terrível, extremamente terrível, mas a reação de algumas pessoas em relação a esse acontecimento realmente é de enojar, é de revoltar qualquer um, o mais pacífico que você seja. Se você vê o que aconteceu com ele e vê o que um determinado grupo de pessoas estão fazendo e falando sobre essa situação, vai ser a pessoa mais tranquila do mundo, mais pacífica do mundo, mais paz e amor do mundo. E eu acredito que se você tiver um pouquinho de humanidade, você também se revolta, tenho certeza. Charlie Kirk era um ativista de direita muito conhecido no mundo todo, na verdade, principalmente nos Estados Unidos, muito próximo do presidente Donald Trump. Simplesmente ele estava fazendo aquilo que ele costuma fazer sempre, né, que é debater com as pessoas, né, conversar com as pessoas, mostrando o seu lado, escutando o lado das outras pessoas, principalmente com relação a assuntos políticos, né, e durante esse discurso, alguma coisa que eu não sei nem se eu consigo chamar de ser humano, mas uma coisa teve essa coragem de alvejá-lo, né, com um tiro, acertando diretamente no pescoço dele. E eu confesso que eu não consegui ver até agora o vídeo, sem censura, não consegui. O vídeo que eu provavelmente coloquei pra você ver, no momento, eu peguei a filmagem mais leve que tinha e provavelmente eu devo ter censurado, porque toda vez que vai ter o momento ali do disparo, eu fecho o olho, eu não consigo ver, até agora eu não consegui ver, de verdade. Simplesmente uma das maiores covardias que já aconteceu, porque era simplesmente uma pessoa, né, um jovem, na minha idade, cara, ele nasceu em 93, eu nasci em 93, e simplesmente tava ali com sua família, com amigos e com um público enorme, debatendo com outras pessoas. Se eu não me engano, posso estar errado, tá? Mas eu ouvi dizer que foi exatamente na situação em que uma das pessoas, né, que é de esquerda, que estava debatendo ali com ele, né, conversando com ele, ele meio que estava tentando provar para o Charlie, e eu acho, né, foi o que eu ouvi falar, que eu não cheguei a ver tudo, pro Charlie Kirk, que a esquerda não era violenta, assim, alguma coisa assim. E logo em seguida aconteceu o que aconteceu. Se isso for verdade mesmo, é de uma ironia, assim, absurda. Eu separei um monte de material aqui, né? Eu não costumo, que nem eu já falei em alguns vídeos aqui, eu não costumo acessar muito o Twitter, mas infelizmente é só lá que a gente consegue achar esses materiais de forma mais fácil, né? Eu demorei sentar aqui nessa cadeira pra gravar esse vídeo porque eu tava com tanto ódio, tanta raiva. Eu ainda estou, na verdade, né, e tanta tristeza ao mesmo tempo, e simplesmente eu não tava conseguindo sentar e realmente falar numa câmera o que eu realmente queria, pra evitar que eu falasse demais. Mas agora, realmente, esse acontecimento vai entrar pra história, porque, pelo visto, né, as pessoas de direita realmente agora vão abraçar o título que sempre jogaram neles de ser extrema direita e vão agir como tal. Mas claro que não exatamente como a esquerda age, porém vão revidar. Acredito que acabou o tempo onde a direita tomava um tapa e dava o outro lado para baterem, e que acabou a fase de aceitar tudo que falavam contra as pessoas de direita, as taxações de nas, as, ras. E assim vocês sabem o que eu quero dizer. Nicolas Ferreira, ele gravou um vídeo pedindo para que empresários, né, de direita recusassem se contratar, né, terem ali no seu quadro de funcionários pessoas de esquerda. O apresentador atrás de cômico, que eu esqueci o nome dele agora, ele gravou 2 vídeos de desabafo, e um deles realmente foi muito forte. Eu assisti completo, sem perder um segundo. E que ele fala que hoje, para ele, não existe uma esquerda moderada e uma extrema esquerda. Existe somente a extrema esquerda, porque aqueles que comemoraram da forma que comemoraram de uma pessoa só por ter uma opinião diferente, que nem eles fizeram e estão fazendo, se você, vendo isso, continua sendo de esquerda, você é igualzinho a eles, não tem outro lado.
Então só existe extrema esquerda. Porque na história você só vê... Vou deixar rodar um vídeo aqui pra você ver sobre a questão dos atentados que teve, né, nesses últimos tempos agora. Gang violence. Great. Take a look at what happened. En Colombia. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Ou que esse filho é de uma... Né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. E essa sempre foi a forma deles agirem. Nunca foi diferente, na verdade. Só que hoje tá muito mais escancarado. Ainda mais porque o nosso líder político hoje no Brasil é um deles. E foi por muitos anos, na verdade. Porém, o momento agora tá tão desesperador para eles que eles simplesmente estão indo por tudo ou nada. Eles sempre agiram dessa forma. Mas agora, eles estão indo por tudo ou nada. É realmente eliminar todos aqueles que não são de acordo com o que eles pensam. Simplesmente, se você não pensa igual a eles, você já tem que ser eliminado. Vamos reagir aqui ao vídeo do Nicolas, que eu não cheguei a ver tudo também, então eu vou colocar aqui pra gente assistir, falando sobre essa campanha que eles estão fazendo aí. Muitos empresários já aderiram, muitas pessoas já foram demitidas, teve médicos, teve pessoas que já, acho que não sei se já foram expulsas até de universidades, professores. Eu vou colocar alguns prints aqui também. Claro, né, que as páginas de fofocas financiadas pela esquerda e pelo PT estão falando que eu comecei um movimento para poder demitir pessoas por suas posições políticas. O que não é verdade. O que nós estamos pedindo é que as empresas, elas demitam pessoas que têm posições de apoiar, de comemorar, de incentivar a morte de seus opositores políticos. Ponto. Essa aqui é a grande questão. Principalmente funcionário público, né? A gente não quer que o nosso suado aí dinheiro de impostos vá para sustentar alguém que tenha esse tipo de posição. E você é livre para falar o que você quiser, mas você pode ser responsabilizado por isso. E a empresa, ela também é livre, sabia? Para poder te demitir. Fiz uma publicação na rede social informando que quem na prefeitura de Cuiabá que estiver em cargo comissionado, ou seja, cargo de livre nomeação, cargo de confiança, esses cargos que são nomeados pelo prefeito, quem estiver nesses cargos e por acaso comemorar a morte de Charlie Kirk ou comemorar a morte de qualquer uma outra pessoa, será exonerado. Eu vou mandar embora. Inacreditável. Um médico do Rio de Janeiro comemorando o atentado contra Charlie Kirk, dizendo que freio de fascista é tiro. É isso mesmo que vocês ouviram, senhores. Freio de fascista é tiro. Um médico comemorando a morte. Médico que deveria salvar vidas, médico que faz um juramento, médico que deveria cuidar das pessoas, desejando a morte de alguém só porque pensa diferente. Desejando não, comemorando a morte de alguém porque pensa diferente. Isso é inadmissível. Vinícius Machado. Esse indivíduo foi identificado como médico do Hospital Federal dos Servidores do Rio de Janeiro. Isso não é uma opinião, isso é um crime. Ele está cometendo um crime. Por essa razão, nós já vamos oficiar por intermédio da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, nós vamos falar com a Polícia Civil, o Ministério Público, o CREMERG e todas as secretarias. Esse profissional precisa ser exonerado imediatamente. Estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo certo. Isso é um médico neurocirurgião de Pernambuco comemorando a morte de um pai de família que nunca lhe fez nenhum mal, apenas por ter um lado político diferente do seu. Será que é esse o tipo de atitude que a gente espera de um profissional da saúde? Um profissional que, em seu juramento, jurou prezar pela vida?
Me desculpem, mas isso não é sobre política, é sobre humanidade e respeito. E essa atitude para um médico é, no mínimo, preocupante. Um médico que, diga-se de passagem, atende em hospitais do governo do estado de Pernambuco e em hospitais da rede particular do Recife. Mas olha aí, ó, militante de esquerda. Aquela mesma esquerda que pede mais amor, mas que na vida real age com violência e comemora a morte de um pai de família. Você, conservador de direita, você confiaria estar nas mãos desse médico caso ele soubesse o seu posicionamento político e ideológico, ainda mais sendo um neurocirurgião? Imagina fazer uma cirurgia com um ser humano que comemora a morte de outra pessoa só por discordar politicamente dela. E esses são apenas alguns, né? Se for colocar todos que eu vi, que eu separei aqui, o vídeo, o fim seria muito, muito longe. Mas o que mais chamou atenção, na verdade, a reação que mais chamou atenção foi de um cidadão chamado, apelidado de Peninha. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk. Ai, é liberdade de expressão. O Charlie Kirk, sabe quem é? Foi morto. Tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom para as filhas dele, que vão crescer sem a presença do sujeito repugnante, canalha, racista, homofóbico, ligado ao pedófilo Donald Trump. E esse desgraçado ainda fala sobre as filhas do Charlie Kirk, velho. E para elas é bom que elas cresçam sem o pai delas. Porque ele é face, homo, é tudo de ruim que você imaginar. O que você acha desse cidadão? Cara, é difícil, vou te falar. É difícil ver um vídeo desse cara e você não se dignar. E se você não fica indignado, cara, você já morreu por dentro. Você não precisa nem de esperar o seu fim chegar, não. Você só se enterra e deixa apodrecer, porque você já foi. Você já está acabado. E ele é um cara tão burro, além de tudo, é tão burro, que ele mete a filha dele, que está no Texas, morando no Texas, nos Estados Unidos. Ele mete a filha dele numa confusão. E agora o povo tá caçando ela. Tem até que buscar atualizações sobre esse caso aí, se já acharam ela, alguma coisa. Porque o cara insinua que a filha dele pode cometer um atentado contra o Elon Musk. Cara, que bicho burro, mané. É minha filha. É minha filha que tá no Texas. Tu acredita que a minha filha tá em Austin, no Texas? É. E pior que tá perto de uma das casas do Elon Musk. Não sei o que ela vai fazer ali. Se houver algum atentado ali... Eu abri aqui o Instagram agora desse filho da puta, pra gente dar uma olhadinha aqui em alguns vídeos que ele postou, né? Fazer um react rápido aqui pro vídeo não ficar tão mais longo e eu não ficar tão estressado mais do que eu já tô e não falar um monte de merda. Vamos ver esse vídeo dele aqui, que bateu 1,1 milhão, vamos lá. Estamos vivendo sob uma ditadura. Estamos vivendo sob uma ditadura. Eu venho a público denunciar. É, a ditadura. Não sei se é a ditadura do judiciário. Eu, como já falei, achei 27 anos pouco, né? 27 anos passa num tapa. Mas a questão é que foi derrubado um vídeo meu do Instagram. Eu acho que o vídeo que ele tá falando é esse que a gente acabou de... Eu acabei de mostrar pra vocês aí, dele comemorando, né? É. E o mais patético é que essa bolha repugnante, vamos chamar de extrema direita, né? Porque vamos falar sério, né? Eu nem gostaria de falar sério com essa gente, já que isso vai chegar nele. Direita tem todo o direito de existir. Sempre achei, sempre achei. Se existe esquerda, tem que ter direita, né? O que não pode ter é extrema direita. O que não pode ter é canalha, racista, fascista, homofóbico. Não pode, não pode. E não pode ter discurso de ódio também. Inclusive, o meu vídeo foi derrubado supostamente por discurso de ódio, mas não era discurso de ódio, era discurso de alegria, de satisfação. Era uma nota de falecimento. Nota de falecimento, nota 10. Mas o vídeo nem era sobre o falecimento a ser festejado, né?
de uma criatura desprezível, horrorosa lá nos Estados Unidos, né? Como tantos de lá e tantos do Brasil e tantos do mundo. O vídeo era sobre a Carminha, com seu voto incrível. O vídeo era sobre o engomadinho do STF, presidente da turma, que também deu um belo voto. O vídeo... Cara, eu não tô conseguindo escutar esse cara mais, velho. Era sobre o ministro Fux e o seu voto constrangedoramente patético de 12 horas, né? No meio é que eu fazia a elegia. Elegia é um elogio que se faz a alguém que morreu. Só que também, no caso, não era alguém, era o ato. E aí me disseram, né? Porque eu, cara, tô te dando a real, eu nem frequento essas redes aqui, eu gravo essas coisas aqui, que é um lance meio profissional, assim, e gravo lá no meu canal no YouTube, blá, 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 né? Mas eu não frequento essas redes, né? Não vejo, não sei, eu tenho mais coisa para fazer, né? Não consigo ouvir mais, não. Vamos ver outra aqui. Caros amigos, baratos inimigos. As redes sociais, e os deslizes e excessos aos quais, eventualmente, quase sempre, elas nos incitam e empurram, né? Pois não restam dúvidas de que eu cometi excessos e deslizes num post recente tão polêmico, e eu tô aqui para fazer uma retratação. Porém, se trata de uma retratação seguida por um rosário de poréns. Porém, número 1, o movimento orquestrado contra mim foi organizado por parlamentares, por políticos de extrema direita. Gente que eu considero nociva e desprezível e pelas quais não tenho o menor respeito. Assim como, com certeza, qualquer pessoa que realmente seja um ser humano tem esse mesmo sentimento por você. Você não passa de um escroto. Não dá pra falar que você é um animal. Que animal não age dessa forma. Você é uma desgraça de pessoa. Lamento apenas que eu, de fato, tenha dado combustível para eles, né? Combustível que, incendiando, serviu como cortina de fumaça para que se não se discutisse a condenação, pela primeira vez na história do Brasil, de uma série de militares golpistas. Porém, número 2, 80% dos comentários feitos nas redes deles e nas minhas sobre o tal post repleto de deslizes e excessos cometido por mim, Tá debochando, cara. São absolutamente desprezíveis, horrorosos, nocivos e, evidentemente, um discurso de ódio, com o qual, de certa forma, eu me tangenciei. Porém, todavia, contudo, dentre esses comentários, digamos que assim, 25%, vamos lá, 30%, foram comentários muito ponderados, equilibrados, feitos por gente que me admira ou admirava, que me segue ou seguia, e eles têm toda a razão. Além do meu círculo íntimo de familiares e de amizades, que também discordaram frontalmente da minha posição. Então é em nome dessas pessoas que eu admiro e respeito, próximas a mim, ou daqueles que me seguem ou seguiam, que eu estou fazendo essa retratação, porque de fato é óbvio que eu exagerei e fui excessivo. Porém, número 3, não fui eu, mesmo assim, quem tirou o meu vídeo do Instagram, o vídeo polêmico, o post polêmico. Foi o próprio Instagram que derrubou. E acho que agiu corretamente em derrubando, embora, porém, todavia, contudo, é estranho que nunca tenha derrubado posts de extrema direita muito mais nocivos e... Cara, esse bicho é tão desgraçado, é tão cara, desprezível, porque na verdade o que mais acontece, né, uma das maiores reclamações, na verdade, de usuários, né, influenciadores, e, tipo, por exemplo, o próprio Gustavo Lázaro, o Diego Rox, né, essas pessoas, o que eles mais reclamam é que eles não podem falar nada que seja relacionado de ruim da esquerda, ou do governo da esquerda, ou qualquer coisa. O Gustavo Lázaro recentemente agora teve um vídeo dele excluído, não foi censurado, não foi bloqueado, foi nada. Ele, lá no Instagram dele mostrou
Que é como se alguém tivesse entrado na conta dele e apagado o vídeo. Tanto que ele vai entrar com processo contra o Instagram. Não avisaram nem nada, simplesmente excluíram o vídeo dele. Excluíram, como se não tivesse existido lá. Então o que esse cara tá falando não tem nem base. E na verdade o Instagram, ele é muito fácil, muito comum ele limitar as pessoas que são principalmente de direita e que falam de política. Isso é... Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que isso acontece com muita frequência com diversos influenciadores. Diversos influenciadores. Perigosos que o meu, né? Feitos inclusive pelo criatura que foi assassinada, que é o motivo da tal polêmica, né? Porém, número 4, fui eu, sim, que bloqueou os comentários nos posts, não apenas nesse, nos próximos a ele, porque esse nem existe mais. Porque se eu nunca dei muita bola, nem para comentários a meu favor, imagina o que eu vou achar de comentários contra mim. Então bloqueei, nunca acreditei muito nesses comentários, e eu não sou assim exatamente um democrata, né? Eu sou um autocrata. Porém, número 4, 5, mesmo sendo um autocrata, uma das coisas mais patéticas foi que nesses comentários deles eu sou tido como militante comunista, militante de extrema esquerda. E eu acho que é o momento da esquerda fazer um disclaimer, né? Dizer assim, não, esse cara nunca foi nosso. Até porque algumas das primeiras polêmicas que eu me envolvi na vida, até antes do advento das tão nocivas redes sociais, foi justamente com a esquerda e não com a direita. Então eu dou todo o direito da esquerda a dizer, ele não é nosso, porque eu não sou. Porém, número 6. É até do capeta, irmão. De verdade, tu é da desgraça do inferno. Das coisas mais ridículas e patéticas que aconteceram foi eles envolverem os Estados Unidos nessa questão. Mandando mensagens para o Marco Rubio, para o Donald Trump, para a embaixada, para o consulado. Então eu quero dizer que eu não tenho a menor intenção em ir para os Estados Unidos nesse momento, mas quero dizer também que esse governo nefasto e nocivo vai cair. Vai cair algum dia. E eu tenho relações bem sólidas com os setores progressistas bem importantes dos Estados Unidos, e quando eu quiser voltar nesse país que foi tão importante na minha vida, eu voltarei assim que esse governo, se é que ele vai chegar ao fim, tiver sido encerrado. E o meu desprezo por Donald Trump, por Marco Rubio e por essa gente continua imenso e enorme, e pelo assassinado também. Porém, número 7. Nossa, não consigo mais ouvir esse cara não. Essa última frase dele aqui me pegou. Bora ver se tem algum outro vídeo aqui dele. Caros amigos, baratos inimigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, nós aqui outra vez. Você sabe, né? Essas pessoas especializadas em gestão de crise na internet, eles costumam sugerir que pessoas que estejam envolvidas assim em, digamos, turbulências, como a que eu estou envolvido no momento, saiam das redes por uma semana, 10 dias, 15 dias, né? É uma medida prudente. Mas eu sou um pouco imprudente, assim, sabe? E eu, na verdade, acho que decidi reforçar a minha presença nas redes. Porque se... Cara, não consigo mais não, chega. Não consigo mais ouvir esse cara não. Se você quiser consegue ouvir esse cidadão, você vai no Instagram dele, lá que já deixa aí e veja. Não tem como comentar, não tem como fazer nada, então não consigo mais ouvir ele. É isso, para esse vídeo vai ser isso mesmo. De verdade, eu tô extremamente incrédulo. Não consigo descrever o que eu sinto sobre essa situação. Já segurei lágrimas durante esses dias várias vezes de uma pessoa que nem sequer acompanhava, né? Mas por causa da maldade que foi feita com ele e com a reação desses nascidos do inferno. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like se você não deixou ainda. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo, que eu quero trazer mais algumas coisas ainda falando. Quero falar sobre o Felipe Neto. Quero falar sobre ainda, esse caso, algumas coisinhas que tem aí. Mas não nesse vídeo, que pra mim já deu. Falou.